O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre direito administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo e irei trabalhar com vocês ao longo dessa semana princípios administrativos e organização da administração. Bom, ao longo dessa semana, então, nós iremos abordar esses dois temas com tudo de novo que há em relação a esses temas. Nós iremos ver qual é a posição dos tribunais, qual é a posição dos doutrinadores, tá certo? Iremos, enfim, abordar detalhadamente dentro de princípios e dentro de organização da administração tudo aquilo que é importante e que está em evidência hoje no ordenamento jurídico. Tudo certo? Bom, vamos começar e o tema da nossa aula de hoje é princípios administrativos constitucionais. Pessoal, vejam só que existem diversos princípios que se aplicam ao direito administrativo. E eu tenho que tomar o cuidado, porque na aula de hoje nós iremos abordar simplesmente os princípios administrativos constitucionais, aqueles que estão previstos na Constituição Federal. Para ser mais detalhista, aqueles que estão previstos no artigo 37, no caput da Constituição Federal, tá certo? Bom, olha só, pessoal, o artigo 37, caput, ele me diz o seguinte: a administração pública, seja ela direta ou indireta, em qualquer dos poderes, também na União, nos estados, Distrito Federal e municípios, deverá obedecer ao princípio da legalidade, ao princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da eficiência e da publicidade. Esses são 5 princípios administrativos constitucionais que se aplicam hoje à administração pública. E aí você me pergunta, Marielle, o que é isso? Princípios que se aplicam à administração pública. Vejam só, meus queridos, os agentes públicos, aqueles que trabalham hoje na administração, aqueles que realizam a atividade administrativa dentro do país, eles devem obedecer, eles estão subordinados a esses 5 princípios que eu falei para vocês. Toda a administração, é como eu disse, a administração direta e indireta, seja na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, deverão obedecer a esses 5 princípios. E é claro que nós iremos começar, então, pelo princípio da legalidade. Bom, falando em princípio da legalidade, então, eu tenho que pensar primeiro o seguinte: olha, o Estado que nós vivemos é um Estado democrático de direito. E o que significa um Estado democrático de direito? O que significa esse termo de direito? Significa que nós vivemos em um Estado que obedece às suas próprias leis, em um Estado que tem um conjunto de leis e que este Estado mesmo, ele se encontra subordinado às leis. Então vejam vocês que a lei hoje, ela é a base do nosso ordenamento jurídico. A lei, ela é a base, ela é o que dá o suporte para que todas as atividades administrativas, elas sejam realizadas dentro do país. É a lei que conduz, ora, é a lei que conduz tanto o administrador quanto o administrado. Então, por isso que o primeiro princípio e um dos mais importantes princípios é o princípio da legalidade, tá certo? Bom, e aí a gente tem que pensar, olha, a legalidade, ela incide hoje de formas diferentes. Eu preciso saber se eu estou falando do princípio da legalidade incidindo sobre o direito privado ou se eu me refiro ao princípio da legalidade e agora abordando a lei no direito público. Pessoal, acreditem vocês que existe uma diferença enorme. Lei é lei, claro. Lei é mandamento. Ela impõe, ela determina formas de comportamento, mas
mas ela determina formas de comportamento diferenciada. Se é no direito privado, eu observo a lei de uma maneira. Se é no direito público, eu observo essa mesma lei de uma outra maneira. Bom, e vamos então saber qual é o enfoque no direito privado e qual é o enfoque no direito público. Olha só, quando eu me refiro à lei no direito privado, princípio da legalidade, ele determina o seguinte: pessoas físicas que estejam em relações privadas, sejam físicas, sejam jurídicas, vocês podem fazer tudo, só não pode contrariar a lei. No direito privado, o princípio da legalidade, ele determina isso. Olha, vocês podem tudo, particulares fiquem à vontade, se comportem da forma como entenderem melhor. A única coisa que vocês não podem é contrariar a lei. Então, quando eu penso em lei no sentido privado, no direito privado, eu tenho que chegar à seguinte conclusão: olha, aqui aí o enfoque de não contradição à lei e ponto final. E a partir de agora vocês entendam o seguinte: particular pode tudo, só não pode contrariar a lei. Por isso que a gente fala que é o enfoque de não contradição à lei. Diferentemente ocorre com a lei no direito público, é claro. Por quê? Ora, aqui você tem que chegar ao primeiro questionamento. Por que a lei no direito público ela é diferente? Primeiro, o administrador, e não se esqueçam disso, ele é um mero gestor de interesses. Ele simplesmente administra a máquina administrativa. O interesse é do povo. O titular do direito é o povo. E aqui eu também posso pensar em titular do dinheiro, né? O titular do direito, do dinheiro, é o povo, pessoal. Administrador, ele é gerenciador de interesses do povo. E por isso ele não pode se comportar da forma como ele achar mais conveniente. Então, por isso que o princípio da legalidade dentro do direito público, ele diz o seguinte: olha, administrador, você só pode fazer o que a lei determina e ponto final. E aqui não há opção para o administrador. O administrador, ele pode fazer somente aquilo que a lei determina. E aí você deve estar me perguntando: Marielle, e agora? Qual é o enfoque aqui? É o enfoque de subordinação à lei. Então, para a gente concluir esse raciocínio, você vai pensar o seguinte: no direito privado, não contradição. Desculpem, não contradição à lei. No direito público, subordinação à lei. Administrador só pode fazer aquilo que a lei determina, tá certo? Bom, e aí é muito importante eu pensar o seguinte: olha, se o administrador, ele pode fazer somente aquilo que a lei determina, a lei vai determinar que ele faça o quê? A lei vai determinar que ele se comporte de que forma? Ele está exatamente restrito aos mandamentos da lei? Ele não tem liberdade nenhuma para se comportar? Pessoal, e isso é muito importante, porque quando eu falo que o administrador, ele está subordinado à lei, eu agora tenho que chegar à seguinte conclusão: a lei permite que o administrador pratique tanto atos vinculados quanto atos discricionários. E aí, nos atos vinculados, não tenham dúvida, a lei não permite margem de liberdade para que o administrador, ele se comporte. O administrador aqui, mediante a vinculação da lei, ele está obrigado a se comportar exatamente conforme aquilo que é exigido. E aí você pensa, quando você for solicitar a sua aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela que acontece aos 70 anos de idade. O administrador, obrigatoriamente, se você preencheu os requisitos, se você completou 70 anos de idade, obrigatoriamente, ele tem que te conceder a aposentadoria. Por quê? Porque a lei determina, é um ato vinculado que o administrador, ele vai praticar, diferentemente do que ocorre nos atos discricionários, é claro. E aqui uma pergunta muito interessante. Tem aluno que diz o seguinte: Marielle, os atos discricionários, eles não estão previstos em lei, não? Claro que eles estão.
tanto atos vinculados quanto atos discricionários estão previstos em lei, sem dúvida nenhuma. No entanto, nos atos discricionários, o administrador, ele tem margem de liberdade para agir. Margem de liberdade que é concedida pela própria lei. Pessoal, cuidado com isso. Os atos discricionários, eles também estão previstos em lei. E aqui, às vezes, o aluno, ele se confunde, ele fala, Marielle, eu pensei que a lei, ela fizesse previsão somente de atos vinculados e ela não fizesse a previsão de atos discricionários. Ora, de forma alguma. A lei faz a previsão tanto dos atos vinculados quanto dos atos discricionários, tá certo? E aí lembrem que nos atos discricionários, então, a lei concede ao administrador margem de liberdade para que ele possa agir. Aqui ele vai utilizar de juízo de valor, ele vai analisar qual é a conveniência, qual é a oportunidade, visando sempre o quê? Visando sempre o interesse público. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Se o administrador visa interesses particulares, ele está sendo arbitrário. Quando eu digo que os atos discricionários permitem que o administrador, ele haja, ele tome atitudes mediante liberdade de escolha, essa liberdade de escolha, ela tem que visar sempre e obrigatoriamente interesse público. Cuidado com isso, tá certo, pessoal? Bom, e aqui a gente encerra, então, esse conceito de ato discricionário, de ato vinculado. Não se esqueçam, a lei, ela faz a previsão de ambos os atos. Ela permite, ora, que o administrador se comporte de forma vinculada e ela também permite que o administrador, ele se comporte de forma discricionária. Tudo certo? Bom, ainda dentro de princípio da legalidade, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um assunto muito importante. Princípio da reserva legal é diferente de princípio da legalidade. E esse é um assunto muito em voga e que acaba confundindo muito os alunos, né? Marielle, reserva legal é a mesma coisa que legalidade? Claro que não. Princípio da legalidade determina que tudo o que existe hoje dentro do ordenamento jurídico que seja regulamentado, que seja regido por meio de normas. Já reserva legal é outra coisa. Reserva legal é quando a Constituição Federal, por exemplo, ela dá a determinada matéria a espécie normativa necessária para regulamentá-la. Isso é reserva legal. É dar, é conceder a determinada matéria a espécie normativa para regulamentá-la. E aí, vamos aos exemplos. Olha, lei complementar vai regulamentar tais e tais e tais matérias. Aí suponhamos que a Constituição Federal, ela fala, olha, a matéria X, ela só poderá ser regulamentada pela espécie normativa Y, ou seja, por lei complementar, por lei ordinária, por medida provisória. Essas espécies normativas, cada uma dessas espécies vão se aplicar a matérias diferentes. E quem vai fazer essa previsão via de regra é a Constituição Federal. E aqui eu não posso confundir de forma alguma, então, princípio da legalidade com reserva legal. Tudo certo? Bom, a gente encerra, então, princípio da legalidade. Agora nós vamos para o próximo princípio, que é o princípio da impessoalidade. Olha só, pessoal, quando eu me refiro a princípio da impessoalidade, o